Próxima questão. 8. Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. X igual a 10 mais 2t. Então, a minha função é x igual a 10 mais 2t. Também no sistema internacional, vamos só conferir. Isso. Determine o instante, ele quer saber o tempo em que ela passa pelo ponto material, 36 metros. Então ele quer saber após quanto tempo ele vai passar no x igual a 36 metros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 36 aqui e colocar lá no lugar do x. 36 igual a 10 mais 2t. Para eu deixar isso aqui sozinho, eu passo 10 para lá subtraindo. Então, 36 menos 10 é igual a 2t. Isso aqui dá 26. Esse 2 que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, após 13 segundos, eu consigo chegar no meu destino lá, que nesse caso é os 36 metros. Ok? Bom, questão 8, questão 9. O móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea no sentido da trajetória, então é sentido positivo, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, a minha velocidade ela vai ser mais 2 metros por segundo. Por que mais? Porque ela está no mesmo sentido da trajetória, sentido positivo. Sabe-se que no instante inicial, o móvel se encontra numa posição a 40 metros do lado negativo da origem. Então, ele está lá no lado negativo. Então, quer dizer que a minha posição inicial é menos 40 metros. Tá certo? Vamos ver a pergunta. Determine a equação horária das posições para esse movimento. Ele quer que você determine a equação matemática do tipo x igual a xi mais v vezes t para esse movimento. Bom, se você olhar as equações anteriores, eu tinha velocidade inicial e tempo. Posição inicial e velocidade. Posição inicial e velocidade. Então quer dizer que agora, da mesma forma, eu já sei quem é a minha posição inicial, quem é a minha velocidade. Então a minha equação fica x igual a xi menos 40 mais velocidade vezes tempo. Equação horária das posições eu não mudo. Eu não substituo nada. É só colocar a posição inicial e a velocidade nos seus respectivos lugares que está tudo certo. Ok? Bom, voltando lá para o meu programa, para o meu arquivo, perdão. Agora a gente vai falar sobre gráficos. Então, olha só. O gráfico, ele é uma maneira diferenciada e inteligente da gente passar uma informação. Por exemplo, esse gráfico aqui é um gráfico de barras e eu tenho aqui a venda de bicicletas em 2009. Então, em janeiro, vendeu mais ou menos 45. Em fevereiro, quase 60. Em março, caiu para quase 30. Então, se você para olhar, ele vai te dizendo mês a mês quantas bicicletas foram vendidas em 2009, por exemplo, numa determinada loja. Por exemplo, a gente pode fazer um gráfico em forma de disco, né? E a partir daqui saber, por exemplo, preferência por modalidades esportivas. Futebol, 40% gostam de futebol. O vôlei, 30%. Basquete, 15%. Natação, 10%. E outros esportes, 5%. Perceba que é um outro tipo de gráfico. Agora, como é que é o gráfico do movimento uniforme? Bom, nós já sabemos que a velocidade do movimento uniforme ela é constante. Então ela pode ser, por exemplo, mais 10, mas ela pode ser menos 10. Então, se eu quero o gráfico da velocidade em função do tempo, ou ele vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo aqui, tá? Ou ele vai ser uma reta paralela aqui. Se eu for calcular essa área aqui embaixo, ele vai me fornecer o ΔX, tá? ΔS, ΔX é a mesma grandeza, lembrando que eu já disse para vocês que dependendo do autor ele usa ΔS, dependendo ele usa ΔX.
Agora, a posição em função do tempo. A posição, ela pode fazer isso. Então, a posição inicial aqui é 0, tá? E a velocidade é positiva, porque ele foi para esse lado aqui do eixo x. Aqui ele já saiu um pouquinho para frente, tá? E a velocidade é positiva. Agora, se ele saiu do zero com velocidade negativa, olha só como é que vai ser a minha trajetória. Se ele saiu de uma posição inicial e está saindo lá de cima, olha só como é que vai ser a trajetória. Ah, o que está acontecendo quando ele passa nesse ponto aqui? Quando ele passa nesse ponto, ele está passando no S igual a zero, no X igual a zero, tá certo? E quando ele passa aqui, tá? Então, olha só, quando a gente começa a pensar nesses gráficos, eu vou mostrar para vocês uma maneira simples da gente parar e pensar. Lembra que nós vimos uma equação, por exemplo, essa daqui? X igual a xi mais v vezes t. E eu vou fazer o seguinte, x igual a menos 10 mais 5 vezes t. Então, a gente já sabe que a posição inicial é menos 10 metros e que a velocidade desse objeto é 5 metros por segundo. Então, se eu tenho aqui a minha linha reta, tá? Ele está saindo aqui do menos 10. Vou botar aqui menos 5, 0, 5, 10, x em metros. Então, ele está saindo aqui do menos 10 com velocidade de mais 5 metros por segundo. Então, ele está indo para lá, ok? Como é que eu posso saber a posição dele ao longo do tempo? Eu posso fazer a seguinte situação. Eu tenho aqui uma tabela. Para essa tabela, eu posso dizer os valores que eu quero para t, substituir na minha equação x igual a menos 10 mais 5t, para eu poder achar o x. Então, por exemplo, t igual a 0. Então, x igual a 10 menos 10 mais 5 vezes 0. 5 vezes 0 dá 0, sobra menos 10. Onde é que ele vai estar daqui a um segundo? Bom, x igual a menos 10 mais 5 vezes 1. Multiplico primeiro, depois somo. Daqui a 2 segundos, x igual a menos 10 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10, mais 10 com menos 10 vai dar 0. Dessa forma, se eu vou montar um gráfico da posição em função do tempo, tá? Então aqui eu vou ter o meu x em metros e aqui o meu tempo em segundos. Bom, eu vou colocar aqui o menos 10, o menos 5, aqui é o 0, aqui vai ser o 5, o 10, o 15 e por aí vai. Aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4. Então, olha só. Eu sei que quando o tempo é igual a 0, a posição é menos 10. Está aqui. Quando o tempo é igual a 1, a posição é menos 5. Está aqui. Quando o tempo é igual a 2, a posição é 0. Quando o tempo é igual a 3, vai ser 5. Quando o tempo for igual a 4, vai ser 10. Dessa forma, eu consigo traçar uma reta que faz exatamente isso. Ok? Então, perceba. Ele está andando em linha reta. Então, depois de um segundo ele está aqui. Depois de um segundo ele está aqui. Depois de 2 segundos ele está aqui. 3 segundos ele está aqui. 4 segundos ele está aqui. Então, ele está andando nesse sentido daqui para lá. Ok?
Mas quando eu começo a cruzar a informação com o tempo, ele vai me dando esses pontos ao longo dessa trajetória. Tá certo? Bom, perceba que esse gráfico aqui é o da posição em função do tempo. Se fosse para eu calcular ou organizar o gráfico da velocidade em função do tempo, olha só como ele seria. Então aqui eu tenho, por exemplo, a velocidade, aqui eu tenho o tempo, então aqui eu vou colocar a velocidade em metros por segundo, aqui eu vou colocar o tempo em segundos, e se você lembra, a gente viu que não interessa se é 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a velocidade do meu carro sempre está valendo aqui mais, mais 5 metros por segundo. Então, para eu ter um gráfico de maneira decente, eu preciso colocar aqui qual é a grandeza e a sua unidade de medida. O mesmo aconteceu aqui e o mesmo também aconteceu aqui, ó. Eu estou dizendo que eu estou trabalhando com a posição, tá, em função do tempo. Eu preciso estar bem atento a todas essas informações, ok?